Nós vamos falar a respeito de romper em família. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 5, versículo de número 8. Primeira Timóteo, capítulo de número 5, versículo de número 8. Amém? Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Amém? O texto, ele começa falando sobre cuidado. Se a gente olhar para esse texto, nós vamos perceber que o cuidado aqui, ele é físico. É um cuidado material. Paulo está instruindo a Timóteo, dizendo: olha, Timóteo, a igreja não pode socorrer todas as viúvas, porque senão a igreja fica sobrecarregada. Então essa igreja, ela vai socorrer apenas aquelas que estão desamparadas. Aí ele fala para Timóteo assim: olha, Timóteo, você tem que dizer para os filhos dessas viúvas, para aquelas que têm filhos, que eles devem aprender a recompensar os seus pais na sua velhice. Aleluia. Ele diz assim: você tem que chegar nos filhos dessas viúvas e falar para esses filhos: olha, vocês têm que aprender a cuidar dos seus pais na velhice deles. Vocês têm que aprender a ter um cuidado com os seus pais. Por que que ele diz isso? Porque isso é agradável diante de Deus. Aí, ele está dizendo aqui para mim e para você que não se deve negligenciar o cuidado com a família. Não se deve negligenciar o cuidado com aquele que é seu parente. Não se deve negligenciar o cuidado com aquele que faz parte do seu convívio. Isso é perigoso. Isso nos coloca numa situação delicada, porque embaixo ele vai dizer assim, que quem não cuida dos seus negou a fé, e ele é pior do que um descrente. Aleluia, aleluia. Por isso, essa noite, diante desses louvores maravilhosos, diante de tudo que foi falado aqui a respeito de família. Hoje de manhã teve um culto poderoso, foi falado aqui, eu não assisti porque eu estava estudando, mas foi falado aqui que foi poderoso o que foi liberado. Diante de tudo que já foi falado, Deus quer dizer para você ainda mais essa noite, que Ele é um Deus familiar, Ele trabalha com termos familiares. Essa noite Deus veio te ensinar que Ele é o Deus da sua família. Aleluia. O texto fala de cuidado, de colocar o pão na mesa, de colocar vestes no corpo, de dar um teto sobre a cabeça. Mas o cuidado também é uma palavra muito abrangente. Há uma extensão deste cuidado, há uma expressão maior sobre este cuidado. Que não fala apenas do que é material, não fala apenas de cuidar materialmente. 1 Timóteo 3, lá está falando sobre aquele que quer, ou almeja ser bispo, ou almeja ser pastor. Ele diz assim, o bispo tem que ser irrepreensível, marido de uma só mulher, que cuide bem dos seus filhos, governe bem a sua própria casa. Forte? Interessante? Por que isso, Aline? Porque quem não sabe governar a sua casa
não sabe ou não está apto para cuidar da casa de Deus. Aí você vai dizer assim: Aline, mas eu tenho um chamado para o pastoreio, eu tenho um chamado para cuidar de vidas. Antes de você cuidar de vidas do lado de fora, Deus está dizendo: você tem que ser pastor da tua casa. O que ele está dizendo é: antes de você ser pastor de casais, você tem que ser o pastor do teu casamento. O que ele está dizendo é: antes de você ser pastor e aconselhar um jovem, você tem que ser pastor dos teus filhos. Antes de você ser pastor de finanças, você tem que ser pastor das suas próprias finanças, cuidar delas, para que não falte sobre a tua casa. Sabe o que ele está perguntando para mim e para você essa noite? Como é que você está governando a tua casa? Como é que você tem governado sobre a tua esposa? Como é que você tem governado sobre os teus filhos? Como é que a esposa tem se submetido ao seu marido? Como é que você tem governado e mantido a tua casa na paz? Sabe o que ele está dizendo para mim e para você essa noite? Que não adianta você ter sonhos de querer se tornar um pastor ou um grande líder, se você não aprender a ser líder dentro da tua casa. A primeira experiência de liderança não é em cima de um altar. A primeira experiência de liderança não é pregar em igrejas. A primeira experiência de liderança não é cuidar de um rebanho. A primeira experiência de liderança é cuidar da tua casa. É aprender a instruir os teus filhos no temor do Senhor. Não é apenas dar a eles uma educação boa, pagar uma escola e dizer assim: ele vai ser um cidadão excelente para essa sociedade. Isso importa. Mas instruir o seu filho é primeiramente colocá-lo num lugar de aprendizado do temor do Senhor. Colocar num lugar de aprendizado da palavra do Senhor, para que ele não seja apenas um cidadão terreno excelente, mas para que ele seja um cidadão do céu. Antes de tudo, deve-se formar os filhos no temor do Senhor. Seus filhos conhecem a palavra? Os seus filhos oram antes de dormir? Os seus filhos oram antes de se alimentar? Talvez não. Por que não, Aline? Porque talvez você não tenha instruído eles. Mas essa noite o Senhor está dizendo: ei, antes deles serem cidadãos excelentes aqui na terra, você precisa construir neles que eles são cidadão do céu. Então essa noite ensine os seus filhos. Mostre a ele a verdade, a luz da palavra. Diga para eles: olha, se você, como eu digo às vezes aos meus filhos, você sabia que quem mente, que o Satanás é o pai da mentira? Você sabia que não pode mentir? Eles arregaram os olhos desse tamanho. Está sendo instruído que mentira não é certo. Você sabia que você pode falar com Deus através da oração? Ore quando você estiver lá no seu quarto. Quer pedir alguma coisa para Deus? Quer falar alguma coisa com Deus? Ore. Sabe? Instrua os seus filhos. Aí você olha para mim e diz assim: Aline, mas eu já estou cansado. Quando os filhos é maior. Mas eu já estou cansada de falar com eles. Mas eu já estou cansado de pedir para vir à igreja. Mas eu já estou cansado de dizer assim para eles: Deus é sobre todas as coisas, Deus é poderoso, Deus é grande. Eu já estou cansada e eu me cansei tanto que agora eu digo para eles: quer saber? Faça o que você quiser. Quer saber? Quebre a cara primeiro e depois você volta. Está errado?
Você quer ver o seu filho sofrer tudo que ele vai ter que sofrer para depois voltar? Ou você é um pai que vai exercer a sua paternidade e vai dizer para ele: ei, você está errando agora, mas eu tenho palavras de sabedoria sobre a tua vida. E vai instruir ele sobre os conselhos do Senhor. Sabe, eu sei que a gente cansa, e cansa mesmo. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que tem um homem chamado Eliezer. Ele é um valente de Davi. Alguém pode pegar um pedaço de papel para mim, por favor? A Bíblia vai dizer que ele estava lutando. E que quando chega um determinado momento, ele se cansa de tanto lutar. E quando ele se vê cansado, a Bíblia diz que ele toma uma atitude que é natural quando a gente se vê cansado. A Bíblia diz que ele desiste. E muitas vezes a gente desiste. A gente diz assim: ó, quer saber? Não quero saber mais. Vai viver sua vida para lá. Tome seus prejuízos para lá. Eu já cansei de te dar conselho. Eu já cansei de tentar enfiar as coisas na sua cabeça. Então, se você não quer saber, vá viver a sua vida para lá. Suma da minha frente. Vá, faça o que você quiser. Só que a Bíblia vai nos dizer que quando esse homem, ele se sente cansado e ele tenta largar a espada que ele está lutando, a espada que está na mão dele, a Bíblia diz que a espada está apegada à mão dele. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você essa noite? Que quando você pensar em desistir dos seus filhos, que quando você pensar em desistir da sua família, Ele não vai deixar, porque valentes não desistem. Valentes não são incansáveis, valentes cansam. Mas ainda que eles cansam, eles não são capazes de desistir. E o Senhor está dizendo: ei, eu não vou deixar você desistir da tua família. Ei, marido, não desista da tua esposa. Ei, esposa, não desista do teu marido. Sabe, pai, sabe, mãe, não desista dos teus filhos. A Bíblia vai nos dizer que tinha um outro valente, e ele se chama Samar. A Bíblia vai dizer que os inimigos querem invadir o campo de lentilha dele. E aí que ele se coloca no meio, e ele diz: aqui vocês não entram, aqui vocês não tomam, e aqui vocês não invadem. Deus está dizendo: a tua família é o teu campo de lentilha. Então se coloque no meio como um guerreiro. Olhe para Satanás e diga para ele: na minha família você não mexe. Na minha família você não toca. Na minha família você não tem poder e nem autoridade. Por quê? Porque Deus é um Deus familiar. E Ele disse lá para Abraão que depois dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. E a minha família está inclusa nela. Sabe? Outra coisa que nós precisamos ter para avançar como família, nós precisamos ter cuidado emocional. Como assim cuidado emocional? A Bíblia vai dizer que quando Jesus foi ser batizado, a Bíblia diz que Deus abre os céus. E aí Deus faz uma declaração de amor sobre a vida de Jesus. Ele diz assim: ó, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Jesus era adulto. Talvez ele não precisasse ouvir aquilo, mas Deus estava dizendo: eu estou exaltando meu filho, dizendo a ele que eu o amo. Cuidado emocional para com os filhos. Agora, o que não dizer dos nossos que estão em fase de crescimento? E ainda que seu filho já seja maior de 18 anos ou tenha mais anos, não sei, ele ainda está crescendo. O Senhor está dizendo essa noite para mim e para você: aprenda
a olhar para o seu filho e dizer: eu te amo. Aprenda a olhar para o seu filho e dizer para ele assim: ei, você é importante para mim. Aprenda a olhar ao seu filho e dizer para ele: ei, você faz parte da minha vida, você alegra os meus dias. Aprenda a olhar para o seu filho e desejar sobre ele coisas boas. Aprenda a olhar para o seu filho e dizer para ele, mesmo que ele esteja fazendo alguma coisa assim, que talvez não esteja muito certa, mas você diz: eu vou te educar com cuidado, eu vou te educar com carinho, eu vou te educar com amor, para que amanhã ou depois você não erre de novo. Aprenda a olhar para o seu filho e dizer para ele: ei, eu vejo o quanto você se esforça, eu vejo o quanto você está aprendendo. Não olhar para o seu filho e dizer assim: ah, foi bem na escola, não faz mais que a sua obrigação. Aprenda a valorizar as pequenas conquistas dos seus filhos. Foi bem na escola? Excelente, parabéns, que orgulho eu tenho de você, que você está aprendendo, que você está se educando, que você está crescendo. Aprenda a se orgulhar dos teus filhos, como Deus se orgulhava de Jesus. Aprenda a declarar amor diante dos outros. Não fique exortando o teu filho, batendo no teu filho, xingando o teu filho na frente de todo mundo. Chama, cuida no canto, mas quando é para elogiar, elogie em público, para ele se sentir amado de verdade. Sabe o que ele está dizendo? Pare de ficar liberando palavras duras sobre a vida do teu filho. Para de ficar liberando palavras de agressão sobre a vida do teu filho. Para de ficar desejando coisas erradas sobre a vida do teu filho. Ah, a menina chegou, colocou o prato lá, colocou o copo lá. Essa menina não sabe fazer nada. Essa menina não presta para fazer nada. Essa menina não vigia, não sabe o que tem que fazer, o que deixa de fazer. Ei, palavras duras. Ah, o menino não presta, o menino não serve, o menino é um vagabundo, o menino não sei o quê. Ei, palavras que machucam, palavras que ferem, palavras que trazem peso sobre a vida e sobre a formação dessa criança. Deus está dizendo: ei, exerça a sua paternidade, exerça a sua maternidade, desejando sobre o teu filho bênção. Aprenda a demonstrar amor com Deus. Diga: eu te amo. Diga: abrace. Sabe, hoje muitas pessoas, elas têm dificuldade de aceitar a paternidade de Deus. Por que elas têm essa dificuldade de aceitar a paternidade de Deus? Porque elas nunca foram amadas na sua infância. Porque o pai nunca chegou e disse: eu te amo. Porque a mãe nunca chegou e deu um abraço. Porque o pai nunca fez um elogio. Porque o pai nunca pegou no colo quando estava chorando e deu um braço, ou quando caiu e deu um beijinho no machucado e disse: agora sarou. Então, quando a gente fala aqui em cima que Deus te ama, Ele não entende essa forma de amor porque Ele nunca teve. Quando a gente fala assim: Deus te pega no colo, Deus sara as tuas feridas, Deus abraça, Deus cura as tuas feridas, Ele não entende porque o pai, a visão que ele tem de pai, nunca pegou no colo, nunca abraçou e nunca beijou. Quando a gente fala aqui em cima que Deus não vai abandonar nunca, que ainda que a mãe abandone, que ainda que o pai abandone, que ainda que os irmãos abandonem, que ainda que o mundo abandone, Deus não vai abandonar. Ele não entende porque o pai abandonou ou porque a mãe abandonou. A mãe não cuidou, não teve o cuidado. É por isso que Ele está dizendo para você essa noite: ame
os teus filhos e demonstre esse amor por eles todos os dias da sua vida. O que Deus está dizendo? Não negligencie o cuidado, nem com seus filhos, nem com a sua família, porque se você fere a sua família, você está ferindo a sua fé, e se você fere a sua fé, você está ferindo o seu relacionamento com Deus. 1 Pedro 3,7, a Bíblia diz assim: maridos, tratem as esposas com honra, para que não sejam impedidos as vossas orações. O que ele está dizendo? Trate com honra, trate com amor, não só para que tenha paz na sua casa, mas para que as suas orações não sejam impedidas, para que o seu relacionamento com Deus não seja quebrado. Malaquias 4, versículo de número 2 diz que ele virá como o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas. Apenas uma cura física? Não. Apenas uma cura do corpo? Não. Lá no versículo de número 6 ele vai dizer assim, que ele converterá o coração dos pais ao coração dos seus filhos, e dos seus filhos aos seus pais, para que não venham e não fira a terra com maldição. Ele não quer curar apenas o corpo, ele não quer apenas sarar a alma. Deus está dizendo que ele quer resgatar a sua família. Sabe, ele está dizendo que o estado que a sua família está agora, marido, mulher, filho, filha, pai, mãe, influencia na dimensão espiritual. Influencia no mundo espiritual. Influencia naquilo que você vai viver em Deus. Se a sua casa está bagunçada, se a família está destruída, se a casa está desse jeito, você não vai viver coisas abençoadas da parte do Senhor. Mas se a sua casa está andando alinhada, as bênçãos do Senhor chegarão sobre a tua casa. Porque a forma como você vive família altera as coisas no reino de Deus. E o Senhor está querendo te ensinar hoje que para as bênçãos dele chegar sobre a tua vida e chegar sobre a tua casa, a tua família e a tua casa precisam estar em ordem. Por isso ele diz, marido, honra a tua mulher. Por isso ele diz assim, mulher, submeta-se ao seu marido, assim como a igreja o faz com Cristo. Filhos, honrem aos seus pais. Pais, não aborreçam os seus filhos. Palavra. Aí você entende que há toda uma construção familiar, e que Deus é um Deus familiar, e que a palavra dele te ensina a viver em família. Se a gente obedece os mandamentos familiares, nós vamos atrair bênçãos extraordinárias da parte do Senhor. Nós vamos atrair coisas diferenciadas, nós vamos atrair coisas grandes. Honra o teu pai e a tua mãe, porque os teus dias serão aumentados. Honra o teu pai e a tua mãe, que tudo sobre a tua vida será bom, irá bem. Quer ter honra, quer ter os dias aumentados, quer prosperar diante do Senhor, honra o teu pai e a tua mãe. Quer viver mais? Honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias sejam aumentados. Sabe, essa palavra, ela é um mandamento com promessa, é uma palavra profética. Ele está dizendo assim, se você honrar os seus pais, se você honrar o seu pai e a sua mãe, os teus dias serão aumentados. Vem o mandamento, obedece, e a bênção vem atrás. Honra o pai e a mãe, que tudo te irá bem. Vem o mandamento, honra o teu pai e a tua mãe, e a bênção vai atrás. Todas as coisas na sua vida serão
abençoadas por Deus. Honrar o mandamento atrai bênçãos do Senhor. Honrar o matrimônio atrai bênçãos do Senhor. Honrar o pai e a mãe atrai bênçãos do Senhor. Não aborrecer os filhos atrai bênçãos do Senhor. Os filhos honrar o pai e a mãe atrai bênção do Senhor. O irmão honrar o irmão atrai bênção do Senhor. Deus é um Deus familiar. Ele disse para Abraão assim, o que eu vou fazer em ti vai alcançar todas as famílias da terra. Porque ainda que a salvação seja individual, o propósito de Deus é família. Então Ele não quer alcançar somente a mim, Ele quer alcançar a minha casa. Ele quer alcançar a minha família. Quando o Senhor dá livramento a Ló, Ele não diz a Ló assim, vem você sozinho, Ló. Ele diz assim, o livramento é para você e para a tua casa. Quando Deus diz assim para Noé, ei Noé, eu vou encher de água, entra você sozinho dentro da arca? Não, Ele diz assim, vai você e a tua família. Então Deus é um Deus de família. Ainda que a salvação seja individual, o propósito dele é alcançar a tua casa. Aleluia. Quando a bênção dele vem sobre a nossa vida, não vem apenas para nós, vem para a nossa família. Salmo de número 128, abre lá. Olha lá o que diz lá. Como é feliz quem teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Presta atenção. É feliz quem teme ao Senhor. Deus me dá felicidade porque eu temo a Ele. E se eu temo a Ele, eu obedeço os mandamentos dEle. E então olha o que acontece. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua mulher será, coloca a família dentro. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, e seus filhos lhe serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Quando Deus me abençoa, não é só para mim estar feliz. Quando Deus me abençoa, não é só para prosperar a obra das minhas mãos. Quando Deus me abençoa, é para tocar a minha família. Ele inclui tudo num pacote só. É você, é a mulher, é os filhos. É a mulher, é o marido, é os filhos. É a família. Deus é um Deus familiar. E é por isso que Ele está dizendo para mim e para você essa noite: lutem pela sua família. Aleluia. Aleluia. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Ele é um Deus de família. E como que a gente pode perceber que Ele é um Deus familiar? Nós olhamos para a Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. A primeira coisa que a gente vê na Trindade é a interação entre eles. Interação entre os três. Distribuição de tarefas. Cada um tem a sua função. Cada um faz o seu papel, cada um se organiza do jeito que é para se organizar. Nenhum toma o espaço do outro. Deus, Jesus, Espírito Santo, cada um no seu lugar. Quando a gente olha para a nossa casa, e outra coisa, quando eles estão interagindo, eles trabalham em conjunto. Cada um na sua função, mas todos eles trabalham em conjunto. Quando nós estamos na nossa casa, que a gente olha para um cenário, ou quando a gente vê na casa de alguém, que a gente olha num cenário em que a mulher quer ser o sacerdote, em que os filhos querem mandar nos pais, em que o marido é que é submisso à esposa, a gente vê que essa casa é uma casa bagunçada. Essa casa ela não anda. Essa casa ela é uma casa confusa. Essa casa é uma casa que não trabalham em conjunto, porque um quer tomar o lugar do outro. E o que Deus está dizendo aqui essa noite é: olhem o modelo da Trindade. Eles
trabalham em funções diferentes, mas eles trabalham em conjunto e nenhum quer tomar o lugar do outro. Por isso, marido, exerce o seu papel de sacerdote. Por isso, mulher, exerce o seu papel de auxiliadora. Por isso, filhos, exerçam o seu papel de honrar o seu pai e a sua mãe e, sobretudo, honrar a Deus. Alinhe-se com Deus, alinhe-se sobre aquilo que Deus está dizendo, para que tu e a tua casa vá bem. Segunda coisa, cuidado. Quando nós olhamos para a Trindade, nós vemos o cuidado e o respeito que um tem pelo outro. Olha como um exalta o outro em amor. E é o tempo todo. Quando você olha para o pai, você vê ele exaltar o filho em amor. Quando você olha para o filho, você vê ele dizer que o Espírito Santo é o consolador. Ele virá para ficar no lugar. Um exalta o outro a todo tempo. Então eles têm um cuidado, e isso é impressionante. Porque Jesus diz assim, ó: eu não faço nada, não vejo nada e não falo nada sem que antes o meu pai tenha falado ou feito primeiro. Ele exalta o pai. Se o meu pai não fez, eu não faço. Se o meu pai não fez, eu não vou. Se o meu pai não foi, eu não vou. Se o meu pai não falou, eu não falo. Eu exalto o meu pai. Por quê? Para mim ele é o maior. Então, depois ele diz assim: eu estou indo, e o Espírito Santo virá e ficará no meu lugar. Ele está exaltando o Espírito. Ele está dizendo, ó, eu estou indo, mas eu vou deixar outro para consolar vocês. Ele está declarando amor, está exaltando o outro. E por que na nossa casa não é assim? Por que a gente não tem essa linguagem dentro de casa? De andar em comunhão, de andar em unidade, de você exaltar a sua esposa, de você exaltar o seu esposo, de você se orgulhar dos seus filhos, de você dizer que após você, os seus filhos serão uma geração abençoada por Deus. De você olhar para o seu esposo e dizer assim: graças a Deus que eu e minha casa servimos ao Senhor. Por que você não se orgulha das coisas que Ele faz? Por que, marido, você não se orgulha da esposa que você tem? Por que, filhos, vocês não se orgulham da educação que os seus pais lhe deram? E não exaltam isso em amor o tempo todo? E não derramam esse amor o tempo todo? Sabe o que Deus está dizendo? Que se nós andássemos e falássemos dessa língua, se nós olhássemos para a Trindade, se nós olhássemos para o céu, se nós vivêssemos aquilo que Ele realmente está dizendo que é para viver, que a nossa casa não teria os problemas que ela tem hoje, que nós viveríamos de forma diferente, que nós seríamos famílias prósperas. E eu não estou falando de prosperidade e dinheiro, eu estou falando de uma família feliz e cheia de amor na presença do Senhor. Porque às vezes você pensa que ser próspero em Deus é só falar de oferta, é só entregar oferta, mas Deus está falando de prosperidade familiar, de você crescer em família, de você crescer com os seus filhos, de você crescer como mulher, de você crescer como homem, de você crescer como um ministério familiar na presença dEle. Sabe o que Ele está dizendo para mim e para você essa noite? Que se nós entrássemos no modelo, que se nós entrássemos no molde dele, que se a gente olhasse para a Trindade, para o Pai, para o Filho e para o Espírito, nós seríamos famílias completas na presença dele. Não ia ter depressão, não ia ter ansiedade, não ia ter divórcio, não ia ter filho xingando o pai, pai xingando o filho. Nós seríamos perfeitos aos olhos dele. Mas a gente quer falar outra língua. Mandalabaçu e andalabaça. A gente quer amaldiçoar os filhos. A gente quer dizer, vai, quebra a cara, depois volta. A gente quer falar para o marido, não presta. A gente quer falar para a esposa, não quero saber, vai para lá. A gente quer falar para um irmão, ei, não quero nem saber de você, vai cuidar da tua vida. Quando Deus está dizendo que o modelo de família é acolher, é unir, é juntar, é estar perto, é cuidar, é ter amor. Porque lá no céu é assim. O pai ama o filho ama o Espírito, e ele
eles três vivem em unidade, por que você não pode andar em unidade com a tua família? Manda labaço e anda labaço. Sabe? Deus diz assim: que os dias cheios para um homem são 120 anos. E por conta da desobediência desse homem, Deus vai abaixando a idade de vida dele. A Bíblia diz assim, que é até 80. Passou disso, enfado. Sabia que se você honra o seu pai, sabia que se você honra a sua mãe, sabia que se você honra a sua esposa, sabia que se você honra o seu marido, sabia que se você honra os seus filhos, você pode reivindicar isso dele? Dizer para ele assim, eu honrei o meu pai, eu honrei a minha mãe, eu honrei o meu irmão, eu honrei os meus líderes, eu honrei os meus filhos. Então, Deus, eu posso reivindicar, aumente os meus anos. Você sabia disso? Que você tem legalidade diante dele para fazer isso? Para no momento em que o anjo da morte, para no momento em que você for levado, você dizer para ele, ainda não, porque eu honrei. E se eu honrei, o Senhor fala e não mente dentro da tua palavra, aumente os meus dias. Olha a importância da honra familiar. Olha a importância de se honrar um pai e uma mãe. É você saber que diante do céu e do inferno você pode dizer, eu honrei, então eu tenho o direito de viver. Imagina aí, quantas coisas você já fez que aborreceram seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seus filhos. Os filhos fizeram para os pais. Quantos anos da sua vida você perdeu aí? Por conta de desonra, por conta de afronta, por conta de embate com os pais, com a mãe, marido com mulher. Quantos anos você perdeu? Mas sabe? Deus é um Deus de recomeço. E essa noite Ele está lhe dando uma chance de pedir perdão. E de dizer assim, eu não quero mais errar. Eu quero entrar nesse molde. Eu quero entrar nessa linguagem familiar. Eu quero avançar como família. Feche os seus olhos. E ainda que eu não entenda o que é o amor de um pai, porque talvez eu não tenha tido, eu quero proporcionar esse amor aos meus filhos. Eu quero, a partir de hoje, olhar para os meus filhos com olhos de amor ágape. Um amor sem medida. Um amor sem reserva. E ainda que eu os ame muito, há uma barreira sobre mim que talvez me impeça de demonstrar afeto em público, que talvez me impeça de dizer eu te amo, que talvez me impeça de dizer você é importante para mim, porque talvez eu nunca tenha recebido isso. É noite de você dizer para Deus, eu quero que essa barreira seja quebrada agora. Porque eu quero amar os meus filhos assim como o Senhor me ama. Porque eu quero amar a minha esposa assim como o Senhor me ama. Porque eu quero amar o meu marido, você mulher, assim como o Senhor me ama. Porque eu quero honrar a minha família. Eu quero honrar a minha casa. Eu quero que os meus filhos, eu quero que a minha família, daqui a 10 gerações, falem da honra que eles aprenderam na minha casa. Eu quero que os meus filhos aprendam na minha casa o que é honrar.
para que eles passem para os filhos dele qual é a verdadeira honra. Eu quero que a minha família, ela cresça em Deus. Feche seus olhos. Eu quero que a minha família, ela cresça. Eu quero que a minha família, ela viva o propósito familiar que Deus tem. Eu quero orar para que essa noite você saia daqui entendendo que amar o teu filho, que amar o teu pai, que amar a tua mãe, que amar o teu marido, que amar a tua esposa é honrar a Deus. Senhor, essa noite nós queremos pedir a Ti, Pai, que transborde amor sobre o nosso coração. Transborde amor sobre o nosso coração. E que a bênção familiar, Senhor, se estabeleça sobre a nossa casa. Que a bênção familiar, Senhor Jesus, se estabeleça sobre a nossa vida, sobre o nosso lar. Sabe, Deus, essa noite, que os filhos aprendam a respeitar os seus pais. Sabe, Deus, essa noite, que os pais aprendam a governar a tua casa. Sabe, Deus, que essa noite os filhos olham para o pai e para a mãe com olhos de respeito, com olhos de admiração, com olhos de carinho. E que os pais aprendam a se orgulhar dos seus filhos. Sabe, Deus, essa noite que os pais aprendam a valorizar aquilo de melhor que os filhos têm. Sabe, Deus, que essa noite os pais aprendam a olhar para os seus filhos não apenas como qualquer um, mas como um cidadão do céu, uma herança do Pai para a terra. Sabe, Deus, que essa noite, todas as desavenças, todas as brigas, todas as guerras, tudo aquilo que tira a paz deste lar, tudo aquilo que tira e traz revolta sobre este lar, Pai, que essa noite seja quebrada pelo poder do amor familiar que está sobre este lugar. Que essa noite, Pai, guerras sejam cessadas. Que essa noite, Pai, divórcios sejam anulados. Que essa noite, Pai, Senhor Jesus, oh, remandalabaçu e andalabás. Que essa noite, Pai, vidas possam estar no altar da reconciliação neste lugar. Que essa noite seja uma noite de despertar para a família. Que essa noite seja uma noite de entrega familiar. Que essa noite todas as famílias que aqui estão representadas sejam alcançadas e convencidas que família tem que viver em unidade. Que essa bênção chegue até a sua casa. Que essa bênção chegue até a sua família. Que essa bênção passe de geração em geração. Que essa bênção chegue lá na casa da sua mãe, lá na casa do seu pai, lá na casa dos seus filhos, lá na casa do seu genro, da sua nora. Que essa bênção se estenda não só para você, mas se estenda de geração em geração. Que a tua família seja próspera, que a tua família cresça, que a tua família cresça em maturidade, em conhecimento, em sabedoria. Que a tua família aprenda a ser uma família unida. Gerações família e teus filhos e os filhos dos teus. Se você tem família aqui, vá ao lado da sua família. Marido, pegue sua esposa. Filhos, vão perto dos seus pais. E nessa hora, enquanto eles começarem a cantar, você vai abençoar cada um deles. Você vai abençoar o seu marido, você vai abençoar a sua esposa, você vai abençoar os seus filhos. E aqueles que não têm a família aqui, a hora que eles cantarem, você vai gritar aí no seu lugar o nome das pessoas da sua,
vai falar o nome das pessoas da sua família. Porque a bênção que está aqui, o que está sendo derramado aqui vai chegar lá. Então essa noite, enquanto o louvor estiver sendo entoado, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe os seus filhos, abençoe o seu marido, abençoe a sua esposa. Se unam. Deus está dizendo, e essa é uma aliança que está sendo estabelecida aqui hoje. E essa aliança, junto com Ele, não vai se quebrar. Amém? Eles vão louvar. Abraça a sua esposa, abraça os seus filhos e abençoe eles. Quem estiver na porta, quem estiver trabalhando aí, pegue seu marido, pegue a sua esposa, pegue os seus filhos. É para fazer o que Deus está pedindo para fazer, para que seja uma aliança que não se rompa. Amém? Eles vão cantar que a bênção se derrame, e você vai declarar isso sobre a vida da tua família. Por favor. Quando eles começarem a cantar, vocês vão começar a orar. E não é orar baixo, é orar alto. É declarar palavras de amor, é declarar palavras de sabedoria, é declarar palavras de bênção. Que o Senhor começa a declarar sobre a tua família. abençoe.